Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 1. Vamos ao enunciado. No sistema da figura, desprezando-se o desnível entre os cilindros, determinar o peso G, que pode ser suportado pelo pistão 5, desprezar os atritos. Dados: P1 igual 500 kPa, área 1 igual a 10 cm², área H1 igual a 2 cm², área 2 igual a 2,5 cm², área 3 igual a 5 cm², área 4 igual a 20 cm², área 5 igual a 10 cm², H igual a 2 metros, peso específico do mercúrio igual a 136.000 Newton por metro cúbico. Bom, o objetivo aí é encontrar o valor aqui desse peso G, que está suportado pelo pistão em 5, tá? Bom, então, a gente analisando o pistão, teria que aí fazer um equilíbrio de forças que está sendo aplicada em cima aí desse pistão. O pistão está aqui, que é o pistão 5. Quais forças temos atuando sobre ele? Aqui temos o peso G, né? Então, consequentemente, aqui tem a força G para baixo. E aqui na parte de dentro, a gente tem um fluido gasoso, tá? E aqui tem uma determinada pressão sendo efetuada para segurar o pistão. Então, eu vou dizer que tem uma força 5. Vou chamar essa força de força 5. Agora eu vou relacionar aí a equação que relaciona força com pressão. A definição de pressão, a gente tem que é uma determinada força aplicada sobre uma área, né? Força sobre área. Então, vamos ter que força é igual a pressão vezes essa área. Então, aqui nessa força 5, a gente pode escrever como sendo a pressão 5 vezes a área 5. Bom, dessa condição, a gente aplica o equilíbrio. Somatório de forças em Y igual a zero. Referencial para frente ou para cima positivo. Então, a gente tem FV, que é PVAV. Então, PVAV, né, que é pressão 5, aí área 5, menos o peso G igual a zero. Ou seja, dessa equação a gente isola o peso G, que é o que a gente quer descobrir, vai ser dado pela pressão em 5 vezes a área 5. A área 5 foi dada, a gente precisa descobrir essa pressão em 5 para chegar no resultado. Então, a gente vai ter que relacionar essa pressão que está aqui em 5 com o restante aí do sistema. Então, a gente precisa encontrar um ponto onde a pressão seja conhecida e não esteja envolvida aí com nenhum pistão, tá? Que nem aqui, P1 é conhecido, mas essa P1, para relacionar até que chegar embaixo, eu precisaria saber a pressão desse outro lado, porque eu tenho esse pistão conectado. Então, um lugar onde a pressão é conhecida e não está conectada com nada é esse ponto aberto aqui em cima. Está aberto para a atmosfera. Então, a pressão ali é pressão atmosférica, que na escala efetiva é igual a zero. Então, a partir daquele ponto, a gente vai fazer o caminho de equilíbrio até chegar e relacionar com essa pressão 5. Então, primeiramente, desse ponto aqui, a gente vai pular para calcular a pressão nesse ponto, ou seja, sair desse fluido e relacionar com a pressão nesse ponto aqui, tá? Aí, o que a gente pode analisar? Aqui nesse espaço, tá? A gente tem um fluido aí gasoso, ou seja, a pressão em todos os pontos ela é uniforme, é a mesma pressão. Eu vou chamar, como aqui está a área 2, eu vou chamar de pressão 2 em todos os pontos. E nesse ponto aqui também,
a pressão vai ser 2. Então, começando lá de cima da pressão atmosférica, como que eu acho essa pressão 2? A gente escreve pressão atmosférica. Aí a gente tem aqui, ó, uma coluna do fluido que é mercúrio, tá descendo, então tá somando. Então, mais o peso específico do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio, que é H. E aí eu chego nesse ponto, que tem a mesma pressão do outro lado, porque está no mesmo fluido e no mesmo nível, no mesmo ponto, na mesma altura. Então, isso é igual à pressão desse lado, que é a pressão aí em 2. Bom, então eu tenho que a pressão, como é efetiva, a gente está utilizando, esse termo vai dar C0, e a gente vai poder escrever que a pressão em 2 é igual ao peso específico do mercúrio vezes a altura H. Então a gente já sabe aqui a pressão em 2. Agora a gente vai relacionar o equilíbrio entre esse pistão aqui, que é relacionar a pressão 2 com essas outras pressões aqui do outro lado. Como que eu posso relacionar? Venho aqui e faço equilíbrio. Ó. Esse pistão está sendo empurrado pela pressão 2. Então, vou chamar aqui de força 2. Esse pistão aqui está sendo empurrado pela pressão 1. Então, vou chamar de força 1. E aqui nessa parte de dentro, eu tenho um fluido gasoso também que está segurando que esse pistão empurre. Não está nada numerado, vou chamar de força 0, para dar uma nomenclatura. Então, se eu aplicar o equilíbrio agora aqui nesse pistão, o que seria fazer? Somatório das forças em x igual a 0, considerando para frente positivo, a gente teria o quê? A força F1, aí, menos a força F0, menos a força F2. Isso igual a 0. Substituindo por termos da pressão e as áreas, a gente poderia escrever como? Aqui, a pressão 1 vezes a área 1 menos a pressão em 0. Quem que é a pressão em 0? Aqui é gasoso, certo? Fluido gasoso. Então, a pressão é uniforme em todos os pontos, até chegar aqui embaixo, onde eu tenho a área 3. Então, a pressão em todos esses pontos aqui, eu vou chamar de pressão 3, tá? Então, aqui vai ser a pressão 3 vezes a área. A força F0, ela está sendo aplicada só nessa área aqui, ó. Seria, fiz um cilindro aqui, mas eu fiz circular, mas pode ser outra geometria. Mas o que eu tenho que descontar vai ser a área total menos a pequenininha, que é a área H1. Então, vai ser a área 1 menos a área H1, tá? Menos a força F2, que vai ser a pressão em 2 vezes a área em 2. Isso igual a 0. Como eu já sei a pressão em 2, que é peso específico vezes H, agora eu consigo achar a pressão em 3. Pressão em 1 foi dado, 500 kPa. Então, quem é a pressão em 3? Pressão em 3, isolando aí na equação, a gente pode jogar esse termo para o outro lado da igualdade, fica positivo. Desse lado sobra a pressão em 1 vezes a área em 1 menos. Aqui na pressão em 2, a gente já pode substituir, que é o peso específico do mercúrio vezes H, vezes a área 2. Tudo isso daí dividido por esse termo que estava acompanhando a pressão 3, que é a área 1 menos a área H1. Tá? Bom, então a pressão em 3 aí já foi estabelecida. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o equilíbrio aqui nesse pistão de baixo. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma força empurrando, que é devido à pressão 3, chamar de força 3. Aqui eu tenho uma força que eu vou chamar de 4. Então, aplicando equilíbrio, a gente teria somatório de forças em x igual a 0, para frente positivo. Aí eu teria a força F3 positivo menos a força F4, isso igual a 0. Então, ficaria a força F3, que é pressão 3 vezes a área 3, igual a pressão 4 vezes
a área 4, tá? Bom, então, desse objetivo é achar a pressão 4, porque a pressão 3 eu já tenho. Então, a pressão 4 vai ficar igual a pressão em 3, que é a pressão em 1, área 1, menos peso específico do mercúrio, H, área 2, dividido por área 1, menos área H1, tudo isso daí, que é a pressão 3, vezes a área 3 que está aqui, área 3, dividido pela área 4, que passa dividindo, tá? E aí, o que a gente tem que notar? Aqui também é um fluido gasoso, então a pressão aqui em todos os pontos vai ser igual, ou seja, ela chega até aqui, então chega à conclusão que a pressão em 4 é igual à pressão em 5. Se a pressão em 4 é igual à pressão em 5, quem que vai ser o peso G? Vai ser a pressão em 5, que é igual à pressão em 4, que vai ser tudo isso daqui, que é a pressão em 1 vezes a área em 1, menos o peso específico do mercúrio, vezes a altura H, vezes a área 2, dividido pela área 1, menos a área H1, tudo isso multiplicado pela área 3, dividido pela área 4, vezes a área 5. Tá? Essa é a equação que determina o peso G. Agora é substituir pelos valores para conseguir calcular. Vamos substituir aí. Então vai ficar assim, ó. G igual. Aí, vamos deixar as unidades no SI. Vamos analisar. Aqui, ó, temos divisão de área. Aqui, se colocamos a área em evidência, a unidade da área, vamos ter área por área. Então, essas medidas de área a gente pode manter em centímetro quadrado, porque vão cortar. Essa última aqui, que é a área 5, a gente precisa aí converter para metro, para o final aí sair em Newton peso. Vou colocar as unidades para mostrar para vocês. A pressão 1, 500 kPa. 500 vezes 10 a terceira, né? 10 a terceira é do K, de quilo, Pascal. E Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, vou escrever Newton por metro quadrado. Vezes a área 1. A área 1 vou deixar em centímetro quadrado mesmo. 10 centímetro quadrado. Menos o peso específico do mercúrio, 136.000 Newton por metro cúbico. Vezes a altura H, 2 metros. Vezes a área 2, 2,5 centímetro quadrado. Tudo isso daí dividido pela área 1, que é 10 centímetro quadrado, menos a área H1, que é 2 centímetro quadrado. Tá aqui o valor. Tudo isso vezes. Vou colocar o restante da multiplicação aqui embaixo para não espremer lá. Então, área 3. A área 3 vale 5 centímetros quadrados. 5 centímetros quadrados. Dividido pela área 4. A área 4 vale 20 centímetros quadrados. 20 centímetros quadrados. Vezes a área 5, que vale 10 centímetros quadrados. 10 centímetros quadrados. Agora análise dimensional para mostrar para vocês. Ó. Esse centímetro quadrado e esse centímetro quadrado põem em evidência, com esse centímetro quadrado que põe em evidência, então eles se cancelam. Esse centímetro quadrado corta com esse centímetro quadrado, então temos um valor adimensional. Ótimo, perfeito. Agora, aqui esse metro corta com esse metro cúbico, fica metro quadrado. Aqui dentro do colchetes, essa conta vai sair na unidade de Newton por metro quadrado.
Só que aqui fora eu tenho centímetro quadrado. Para cortar um metro quadrado, fazer a conversão desse centímetro quadrado. A relação é que 100 centímetros possui 1 metro. Só que aqui, como que está ao quadrado, eu levo todos os termos aqui ao quadrado. Então, fica 1 quadrado, 1 quadrado, metro quadrado, 100 quadrado, centímetro quadrado. Aí, esse centímetro quadrado corta com esse centímetro quadrado. E agora, esse metro quadrado aqui pode cortar com esses metros quadrados que estão lá dentro. Vai sobrar só a unidade de Newton. Calculando aí, a gente vai encontrar um peso G de 135 Newton. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Até mais!